Muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira e está começando mais uma edição do TVU Notícias ao vivo, trazendo as principais informações para você. Confira agora os destaques de hoje, dia 15 de agosto. RN tem o pior IDEB do ensino médio público na rede estadual do Brasil, com nota de 3,2. Secretaria Estadual de Saúde investiga 7 casos suspeitos de febre oropouche no Rio Grande do Norte. Saiba como ficou a declaração do patrimônio dos 6 candidatos à Prefeitura do Natal. Ex-presidente Jair Bolsonaro está aqui no Rio Grande do Norte para a campanha. Hoje, o Brasil comemora o Dia da Imigração Chinesa no país e Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular realiza eventos sobre campanha Agosto Azul Vermelho. Agora são 6h30. O TVU Notícias está no ar. A gente começa com as eleições 2024. Os 6 candidatos à Prefeitura do Natal declararam os patrimônios ao Tribunal Regional Eleitoral. O prazo para entrega da documentação da Justiça Eleitoral termina hoje. Os valores declarados vão de 0 a mais de 5 milhões de reais. O candidato com maior patrimônio declarado é o do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, do PSD, com 5,6 milhões de reais em bens. Nesse montante, são aproximadamente R$ 985 mil, divididos em um apartamento, um terreno e a participação na propriedade de outros 2 apartamentos e uma casa. Já R$ 264 mil são divididos entre veículos e R$ 4,3 milhões entre investimentos, aplicações, fundos de investimentos, participação em capital de empresa e poupança. O segundo candidato com maior patrimônio é o do ex-deputado federal Rafael Mota do Avante, com R$ 1,5 milhão declarados. O patrimônio é composto por participação na propriedade de imóveis rurais e em áreas de serras, 2 apartamentos e 2 terrenos, totalizando mais de R$ 1.400.000, além de R$ 68 mil em uma motocicleta e um veículo e R$ 22 mil em aplicações financeiras. Já o terceiro candidato com maior patrimônio declarado é o deputado federal Paulinho Freire, do União Brasil. Paulinho declarou R$ 1 milhão em patrimônio, sendo R$ 576 mil divididos em 2 apartamentos e 3 terrenos, R$ 106 mil em um automóvel e R$ 371 mil em reserva de capital e investimentos. O candidato Nando Poeta, do PSTU, declarou R$ 180 mil, sendo oriundo de um único bem, uma casa nesse valor. Já a deputada federal Natália Bonavides, do PT, declarou R$ 85 mil, sendo 50% do valor de um apartamento. E o candidato Herói Bezerra, do PRTB, não declarou nenhum patrimônio. Veja agora alguns destaques do dia com o Giro TVU Notícias Mais. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira para cumprir a agenda de 2 dias no estado. Ele deu início à campanha nacional do PL para as eleições 2024 e participará até amanhã de eventos ao lado de candidatos do partido ou apoiados pelo PL às prefeituras. Entre os municípios que serão visitados estão Parnamirim, Extremóis, Natal e Mossoró. Bolsonaro foi recepcionado de manhã no aeroporto de São Gonçalo do Amarante por apoiadores e participou de evento no Holiday Inn durante a tarde. Amanhã tem eventos na região metropolitana e finaliza a agenda aqui no estado, na cidade de Mossoró. Ao ano, Jair Bolsonaro foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral por 8 anos. Mas como é presidente de honra do PL, ele cumpre a agenda de campanha para os candidatos do partido. Pela segunda vez consecutiva, o Rio Grande do Norte recebeu a pior nota do Brasil no ensino médio público da rede estadual, com 3,2. O resultado do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica de 2023 foi divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. Por outro lado, o estado registrou um avanço na nota referente ao ensino médio, com um crescimento de 0,4 pontos em relação ao IDEB de 2021. Segundo a Secretaria de Educação,
Esse aumento demonstra a retomada da evolução que havia sido interrompida pela pandemia. Para compor o indicador, são avaliados os resultados de dois conceitos, o fluxo escolar e a média de desempenho nas avaliações. A métrica varia de patamares de 0 a 10. A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte afirmou que investiga 7 casos suspeitos para a febre Oropouche no estado. Todos os casos são de pacientes de Natal. A doença é uma arbovirose como a dengue, a zika e a chikungunya e é transmitido pelo inseto conhecido como maruim. Os sintomas são dor de cabeça, dores musculares e atrás dos olhos. O Brasil vive um surto de casos da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 8.000 casos já foram confirmados em 22 estados, desde o início de 2024. O Rio Grande do Norte é um dos 5 estados que ainda não tiveram ocorrência da Oropouche confirmada, sendo o único estado do Nordeste. No Ceará, estado vizinho, 122 casos já foram confirmados e um óbito é investigado. Na Paraíba, um caso foi confirmado para a doença. Você sabia que o mês de agosto é um mês para pensar na saúde das suas veias? A campanha Agosto Azul Vermelho tem o objetivo de trabalhar na conscientização e prevenção de doenças venosas. E foi pensando nisso que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular está preparando um evento gratuito sobre o assunto aqui em Natal. Os detalhes a gente acompanha ao vivo com Abner Lima. Boa noite, Abner. Oi, Bia, boa noite para você e para toda a nossa audiência. Pois é, a campanha Agosto Azul Vermelho está a todo vapor e vai ter uma ação lá no Nélio Dias para a população da Zona Norte. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Guilherme Tasso, ele que é cirurgião vascular. Olá, Guilherme, seja bem-vindo ao TV1 Notícias. Guilherme, um pouco curioso, né? 2 cores para uma campanha vascular. O que é que representa esse azul e esse vermelho? Boa noite, Abner. Boa noite a todos. Gostaria só de lembrar que essa campanha é destinada a toda a população de Natal, tá certo? Não só da Zona Norte. Ela vai acontecer lá no ginásio Nélio Dias, mas está aberto, né, a toda a população. Abner, o azul e vermelho é uma referência à circulação venosa e à circulação arterial. Então, é referência às 2 circulações do nosso corpo, as principais. Aí para a população que quiser participar, como é que faz? É só chegar lá, pegar a ficha, vai ter uma inscrição prévia, como é que vai ser? A entrada é gratuita, tá? Ela vai acontecer de 8 da manhã às 15 horas da tarde, certo? É só chegar cedo, né, para pegar uma ficha, né? Porque temos que limitar esse atendimento. Em torno de 600 consultas vão ser disponibilizadas. Nós vamos ter 15 boxes, né, com cirurgiões vasculares da nossa cidade que se disponibilizaram a participar junto com estudantes de medicina. Nós também contamos com o apoio da Marinha do Brasil e a Prefeitura do Natal, que estão, né, disponibilizando e nos ajudando nessa campanha de check-up vascular. E falando sobre check-up, qual a importância de fazer ele periodicamente? O check-up vascular é muito importante porque as doenças que acometem a circulação, elas são geralmente silenciosas. E aí quando elas acontecem, né, vem de uma maneira mais grave. Então a importância do check-up é a prevenção. Esse mês, o mês de agosto, destinamos isso, né, a levar a população a desenvolver essa consciência de procurar o médico, de fazer exames periódicos, de realizar esse check-up, porque tudo aquilo que a gente descobre precocemente, né, mais cedo, vai ser mais fácil de tratar, né? Então, para evitar complicações maiores, ir ao médico, fazer seu check-up, essa é a maior importância desse momento, levar a população essa consciência. Já em relação ao check-up, como é que ele é feito? É passado algum exame? É algo que tem dor ou é tranquilo para fazer? Normalmente isso vai ser individualizado, né? Vai ser definido durante a consulta médica. Então, o médico vai conversar com o paciente. Então, geralmente, indivíduos acima de 40 anos de idade, né, que já apresentam algum tipo de doença prévia, alguma comorbidade, como a gente chama, diabético, hipertensão arterial ou elevação do colesterol, essa população ela tem que estar mais atenta a isso. Ela precisa realizar anualmente esse exame de check-up e ir ao médico para fazer sua consulta. Então, individualizando, né, cada paciente é um paciente, né, vão ser direcionados os exames. E os principais exames, né, dentro da cirurgia vascular são hoje os mais acessíveis, a ultrassonografia com Doppler. Já em relação a outras ações do mês, a gente sabe que agosto todo é um mês de conscientização. Após essa ação, tem mais alguma outra prevista? Esse mês é o mês que a gente, né, por ser o mês que a gente comemora o Dia do Cirurgião Vascular, né, e excepcionalmente hoje, né, é o Dia do Cirurgião Vascular, então a gente reforça, né, a gente intensifica
que nesse mês de agosto, a realização dessas orientações à população. Mas o cuidado com a saúde, ele deve ser ao longo de todo o ano, né? Então, se identifica algum sintoma, né, procura o médico, procura uma orientação correta para que se tenha um bom tratamento. Já em relação aos hábitos de vida para poder prevenir essas doenças, o que você aconselha para a população fazer para evitar que doenças como essa se desenvolvam? A saúde vascular ela é reflexo da sua saúde como um todo, né? Então, medidas de estilo de vida saudável que vai prevenir, né, o surgimento e desenvolvimento dessas doenças. Então, evitar dietas com excesso de açúcar, né, de sal, fazer atividade física, controlar o estresse, dormir bem, beber bastante líquido, né, água. Então, manter um estilo de vida saudável vai ajudar, né, vai prevenir o desenvolvimento dessas doenças vasculares. Para a gente finalizar, só queria que você fizesse um convite para o pessoal que está acompanhando a gente para poder ir lá cuidar da saúde, até porque cuidar da saúde é cuidar do presente e do futuro. Então todos, né, além da população que está na Zona Norte, né, mas todos de Natal e região, ir ao Nélio Dias no sábado, de 8 às 15 horas, estaremos lá para receber todos aqueles que precisam, né, de uma avaliação, de uma consulta médica. Chegue cedo, pegue sua ficha e faça presente lá. Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Pois é, pessoal, a população está convidada para poder cuidar da saúde. Eu volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Abner. Encontro marcado, né, nesse check-up tão necessário. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver quais são os riscos e como se proteger da falsificação de medicamentos. Oficina de cinema em uma escola estadual que preparou alunos para o Festival de Cinema de Bahia Formosa e também a prorrogação das inscrições dos cursos profissionalizantes do IFRN nível médio. Agora são 6h41, não saia daí, o TVU Notícias volta já. Já estamos de volta e olha, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. A falsificação de medicamentos, além de ser crime, é uma prática que coloca em risco o tratamento de pacientes. Mas você sabe como detectar se o seu medicamento é falsificado? E o que fazer quando encontrar alguma irregularidade? Agora nós vamos responder essas perguntas na reportagem de Sara Maria. Além da prática ser crime, os pacientes que consomem medicamentos falsificados colocam em risco o tratamento. A gente está falando de produtos ilegais, né, de um comércio ilegal de produtos, mas também de um problema de saúde pública, porque a pessoa que ingere um medicamento falsificado, ela não tem garantia que aquele produto que contenha dentro daquela embalagem corresponda à mesma substância. Então, a gente pode ter desde um medicamento conhecido popularmente como os medicamentos de farinha, né, que não tem o princípio ativo, como um outro medicamento que foi utilizado como base para a falsificação. Então, isso pode causar reações adversas seríssimas, até, por exemplo, com uma dose maior, né? Os falsificadores podem estar utilizando um medicamento com a mesma substância, com uma dose diferente, trazida de outro país, ou então utilizando uma substância parecida para falsificar esse medicamento. Para não ser vítima deste crime, é importante que o consumidor evite comprar medicamentos de fontes desconhecidas ou não verificadas, principalmente pela internet. Procurar adquirir esse medicamento sempre de fontes confiáveis, que significa uma farmácia que tenha esse farmacêutico e uma empresa, preferencialmente, que esse paciente conheça, né? Os medicamentos distribuídos pelo SUS geralmente são os mais seguros, por isso que também isso inibe muito a falsificação, porque ele passa por uma série de critérios de qualidade. E os produtos da farmácia têm os seus fornecedores qualificados. Outra medida necessária é se atentar às informações da caixa. Toda caixa de medicamento, o usuário vai encontrar no seu verso as informações que são a composição, mas principalmente aqui, o farmacêutico responsável pela produção desse medicamento, o CRF, que é o Conselho Regional que ele está inscrito, e aqui tem um registro do Ministério da Saúde, que deve começar com o número 1. Esse registro significa um número de autorização para essa empresa produzir e comercializar o medicamento em território nacional. Se ela não possui o registro, significa que é um medicamento falsificado. E aí, aqui também você tem a informação de lote, data de fabricação e prazo de validade. Esses dados aqui que tem na parte externa da caixa deve coincidir com a parte que tem na parte interna da caixa. Se não coincidir, isso é um princípio de falsificação. Outro aspecto também
é um lacre de segurança, que se nesse lacre de segurança a gente passar um material metálico aqui, a gente vai destacar uma frase de qualidade aqui que cada empresa coloca. Esse é o lacre de segurança que fica aqui do lado da tarja vermelha. E se o usuário detectar qualquer linguagem diferente do português, pode ser inglês ou chinês, isso significa que esse produto não está autorizado para produzir no mercado brasileiro e pode ter sido fruto de uma falsificação. Caso o consumidor detecte algum indício de falsificação no medicamento, deve buscar um farmacêutico que poderá acessar o Notivisa, um sistema de notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Após a notificação, a Anvisa realiza uma investigação. O Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte foi procurado para fazer parte dessa reportagem sobre falsificação de medicamentos. Um representante chegou a marcar a entrevista, mas desmarcou por 2 vezes. Nós lamentamos e deixamos o espaço aberto para que o Conselho, que tem a função de fiscalizar os farmacêuticos, inclusive no que se diz respeito a esse tema, que mexe com a saúde de quem porventura for lesado quando comprar eventualmente um remédio falsificado. A oficina de cinema no mês de novembro, a cidade de Baía Formosa recebe o 15º Festival Internacional de Cinema. Desde a primeira edição, o festival valoriza as produções locais, com a formação de jovens para o mundo do cinema. Antes mesmo do festival em si, a organização promoveu uma oficina de audiovisual com alunos de uma escola estadual de ensino profissionalizante. A repórter Mary Vasconcelos foi conferir essa atividade. O 15º Festival Internacional de Cinema promove aulas de audiovisual através da documentarista Dênia Cruz, aqui no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Lurdinha Guerra. O Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa já é consolidado e considerado um dos mais importantes festivais de cinema do Nordeste. Tem o apoio do Governo do Estado, Fundação José Augusto e Prefeitura Municipal de Baía Formosa. A documentarista Dênia Cruz fala da preparação dos alunos para a produção. O festival direciona a temática. Nesse ano é música, ritmo da vida. Então, eles são provocados a fazerem filmes de 1 minuto em cima dessa temática, que pode ser ficção ou documentário. Vai a escolha de quem, a narrativa, quem escolhe é o aluno. O que a gente traz é uma oficina básica, onde a gente vai mostrar as etapas de produção, como é que se pensa um roteiro, quais são as possibilidades. Aqui na Escola Lurdinha Guerra, nós trabalhamos dentro de uma proposta de trabalho colaborativo, onde a inclusão ela é desenvolvida aqui sem a gente fazer essa diferenciação de alunos, né? Inicialmente a gente faz o acolhimento, primeiro ponto. No segundo ponto a gente trabalha o vínculo com aluno, professor, professor-aluno, desenvolvendo a confiança. A gente já trabalha nessa perspectiva, né, de fazer esse trabalho de confiança, né? Então eles estavam bem à vontade. Inicialmente eles ficaram meio curiosos, mas depois eles conseguiram e foram produzindo coisas que, naturalmente, coisas assim que nos surpreenderam. Gerou bastante conhecimento para mim na parte de cinema, porque eu também não conhecia o Festival de Baía Formosa e com o pessoal, com a Dênia, com o Douglas, eu descobri esse projeto, esse festival, no caso, que acontece lá em Baía Formosa e foi muito boa a sensação. As oficinas que aconteceram com as atividades direcionadas para os estudantes da instituição de ensino conta com aulas expositivas e técnicas para uso de celular. Na produção de vídeos, ao final da oficina, os estudantes podem se inscrever no festival com os curtas produzidos na própria escola. E o vencedor do festival pode ter seu filme exibido em um dos maiores festivais de cinema independente da Europa. Ver como eles reagem sobre as técnicas, sobre um novo jeito de utilizar o próprio celular, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente consegue trazer para eles. É reutilizar o celular de uma forma que dá outra perspectiva, né? Que é na horizontal, certo? E com essas coisas de composição, de posicionamento de câmera, essas coisas assim, eles têm uma noção melhor do que é... como que é movimentado, como funciona
um set de cinema, tal. Trouxemos vários equipamentos para eles verem aqui. Nossa escola foi a primeira do RN a ser contemplada com essa oficina, né, que tem de título Filmes em 1 Minuto. E aqui a devolutiva final vai ser os alunos gravarem filmes em 1 minuto para serem apresentados lá no Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa. O trabalho audiovisual teve como se fosse uma boa importância para os alunos que querem sair um pouco da sua rotina, ou seja, conhecer algo novo. Pode instruir esses alunos para, ao terminar o 3º ensino médio e tal, a procurar um trabalho, né, com audiovisual ou algo do tipo. Então foi muito bom para abrir a cabeça desses alunos que querem poder trabalhar com outras coisas. Para a edição de 2024, o festival vai promover workshops em escolas públicas e privadas do RN, com o objetivo de fomentar o audiovisual de forma gratuita. Outras oficinas serão realizadas ainda em agosto e setembro deste ano e terão suas datas divulgadas no Instagram, @FINCBrasil. Hoje, dia 15 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Imigração Chinesa no Brasil. O repórter Abner Lima preparou uma reportagem especial sobre esse processo migratório que ao longo dos anos vem se intensificando e deixando marcas, inclusive aqui na capital potiguar. Confira! Desbravar o mundo em busca de oportunidades foi um cenário na vida de milhões de chineses ao longo dos anos. E alguns deles decidiram como destino a capital potiguar. A família de Mei chegou em Natal em 1978 e, um ano depois, fundou um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, o Xangai, localizado na Avenida 1, no Alecrim, com 45 anos de história. Eu cheguei aqui no Brasil com 9 meses, vim com minha família, né? Meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. E meu pai, ele veio a convite do tio, que ele estava empreendendo, tinha um comércio de roupas e tal, e chamou meu pai para trabalhar. E a gente migrou para São Paulo, e foi a nossa primeira parada, depois a gente foi para Recife e finalmente viemos para Natal. E aqui meu pai abriu um restaurante, né, e estamos nessa área aqui, e na mesma rua, né, na Avenida 1, há 45 anos. Mei relata que no período de infância, a presença dela causava estranheza entre os colegas de turma devido às diferenças nos traços físicos. Para ela, esse período foi desafiador, mas com o passar dos anos, essa realidade foi mudando, graças à globalização. Na época que eu cheguei aqui, Natal ela tinha características interioranas, então as pessoas se espantavam mais. Então eu, quando era criança, eu achava muito estranho o pessoal apontar para mim, fazer reverências, né? E usar alguns termos mais conhecidos como arigatô, e eu não sabia o que era, né? Mas hoje está tranquilo. Teve uma época da pandemia também que o pessoal, assim, em todo canto você vai arrumar um preconceito para chamar de seu, né? Mas hoje eu considero bem tranquilo, já estou muito bem resolvida em relação a isso. A cultura chinesa valoriza o empreendedorismo como uma forma de crescimento pessoal, além de fortalecer os laços de amizade. Para os chineses, empreender é muito mais do que começar o próprio negócio. E aqui no Alecrim, um dos principais pontos de comércio em Natal, várias lojas têm como proprietários pessoas com essa nacionalidade. De acordo com a Polícia Federal, com o recente acordo bilateral entre os governos do Brasil e da China, é necessário visto para entrar em ambos os países. Sejam brasileiros que desejam ir à China e vice-versa. A gente tem 3 situações principais que trazem o migrante aqui para o país. A gente tem visitantes também que vêm fazer turismo, então a gente tem os visitantes que vêm simplesmente fazer turismo, mas a gente tem, o principal é trabalho, mas também temos estudantes. Então os 3 pontos principais da presença chinesa no Brasil é turismo, trabalho e estudo. Ficou definido que todo cidadão chinês para entrar no Brasil precisa de visto e todo cidadão brasileiro para entrar na China precisa de visto, em qualquer situação. Estudante, trabalho, para visitar parente, para fazer turismo, precisa de visto. O visto, ele tem esse visto, tanto o chinês quanto o brasileiro, ele tem validade por 10 anos, ele é válido por 10 anos e você pode utilizar ele por 10 anos. E a presença dos chineses em Natal é marcante principalmente em bairros como o Alecrim, onde existem diversos comércios no segmento de importados. E mesmo com essa forte presença, os dados da Polícia Federal não apresentam um grande aumento.
Mas isso se dá porque muitos chineses vêm de outros estados brasileiros para a capital potiguar. Os registros que a gente tem na Polícia Federal aqui em Natal, eles não são muito significativos, não há um aumento significativo. Há um aumento gradual de 2019 até 2024, que são os dados que a gente tem na mão. Houve um aumento gradual, mas não é um aumento expressivo, não é uma explosão de imigração, não. Então, você percebe que em 2019 foram 6 registros e agora em 2023 foram 16. Então, existe um aumento gradual, mas não é nada destoante do procedimento migratório como um todo. E a gente comemora esse dia, né, desse povo que enriquece aqui a nossa cultura. E é isso, o TVU Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar enviando sugestão de pauta e denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Fique agora com as notícias nacionais do repórter Brasil Noite. Boa noite para você e até amanhã.